Bom dia a todos. São 10 horas, cumprindo a tradição aqui do webinar das 7. Vamos começar exatamente no horário. Tem alguns participantes que estão tendo alguma dificuldade com o link e eu peço que insistam, porque como estão todos entrando ao mesmo tempo, às vezes tem algum problema e pode ter uma certa fila de entrada. Bom, espero que todos estejam com saúde. Essa saudação, inclusive, ficou engraçada, porque antes a gente dava apenas bom dia, e hoje, com a pandemia, ficou comum esse desejo por saúde, mostrando que o vírus realmente está impactando de forma muito forte as nossas vidas. Quero aqui agradecer ao Silvio e à Lindália por terem aceito o convite, estarem aqui conosco. Duas pessoas com agenda super complicada. Eu vejo a Lindália aí com 2, 3 webinars por dia, fala no Instagram, fala no YouTube. E o Silvio também, e com um painel de controle ali, que quem quiser ver uma foto dele, bota uma pesquisa aí no Google, e vocês vão ver a nave espacial que o Silvio fica pilotando aí, com mais de 200 naves. Eu até estava brincando com ele ao telefone outro dia, que eu não sei se aquilo ali me dá inveja ou desespero, porque eu não sei como é que ele consegue manejar tudo aquilo. Mas, dando início ao nosso bate-papo, eu gostaria apenas de situar o que se trata esse 7 Bits, para quem não assistiu o primeiro webinar da série. Como eu disse no primeiro, a 7 já vem perseguindo esse tema tecnologia e hábitos de consumo já há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos no Congresso da 7, a gente traz esse painel, eu tive a oportunidade de ter no painel já especialistas do mundo inteiro, e a gente busca saber como é que a tecnologia impacta nos hábitos de consumo e, principalmente, como os hábitos de consumo definem o sucesso ou não de uma tecnologia. As pessoas acham que a tecnologia faz a indução do que se consome e, na verdade, a nossa crença é que os hábitos de consumo e o que as pessoas realmente querem, as demandas das pessoas, como elas atendem as suas demandas, é que acabam definindo o sucesso ou fracasso de uma tecnologia, seja ela de muito valor agregado, muito valor tecnológico agregado ou não. O uso dela, a aceitação dela, a adoção dela que define se ela vai ser duradoura, se ela vai ser sucesso ou se ela vai ser muito passageira e de poucos usuários. E nós estamos introduzindo, neste momento, o vírus, o Covid-19, como um fator que impacta esse processo e ele representa uma disrupção. Então, em cima dessa linha de raciocínio, qual foi a ideia? Trabalhar em cima dessa relação tecnologia-hábito de consumo, tecnologia-hábito de comportamento, tecnologia, a forma pela qual nós vivemos, e tentar definir qual o papel, quais as consequências e quais mudanças são transitórias e definitivas, e também quais os desafios e oportunidades que esta pandemia, que este vírus, que essa desestabilização no processo provoca. Bom, então aqui, hoje nós temos o Silvio Meira, professor extraordinário da Caesar School, cientista-chefe da The Digital Strategy Company, que se propôs num bate-papo comigo, e aí foi muito engraçado que quando a gente discutia qual seria o briefing da apresentação do Silvio, da fala do Silvio, eu pedi a ele, Silvio, tenta definir isso com uma frase, com uma pergunta. E ele me mandou essa: como serão os próximos 1000 dias? Eu digo, Silvio, está fechado, não precisa mais nada. Isso aqui é uma provocação mais do que suficiente, ampla e atual. Eu acho que vai ser realmente muito atrativo. E a Lindália, nós conversamos bastante e eu tive a oportunidade de ver um evento que ela participou exatamente no dia que a gente estava falando, e que ela trouxe todo esse lado da preocupação de como o vírus está impactando o empreendedorismo, as startups e, principalmente, o papel dos líderes, como é que serão os líderes pós-vírus, e qual a nova engenharia social. Então, aí está mais ou menos o pano de fundo, está o tema que nós vamos debater hoje, e eu vou começar com uma provocação ao Silvio Meira. Silvio, quando você esteve conosco lá no SBT, em novembro de 2017, você fez uma apresentação, mais uma apresentação brilhante, todos ficaram encantados, e você botou esse slide que eu roubei da sua apresentação. Como você dá direitos de uso
e edição, eu tive a ousadia de pegar essa imagem e que você mostrava um momento disruptivo. A disrupção é definida como um fator que ele transforma aquilo que ele impacta de maneira em que aquilo pode se transformar em qualquer coisa, menos o que era antes. Então, essa foto aí do martelo quebrando a lâmpada é muito significativa, porque essa lâmpada jamais será uma lâmpada de novo. Ela pode ser reciclada, pode ser outro produto, pode ser um cacos, pode virar uma obra de arte, mas não uma lâmpada. E aí, pegando a provocação maior ainda, nós estamos falando ainda de algo sólido. E aí, quando a gente acrescenta Bauman com o mundo líquido, com o futuro líquido, com a vida líquida, é mais desafiador ainda, porque um sólido você ainda começa e consegue arrumar de alguma forma. Alguns sólidos você consegue trazer para o lugar. O líquido, uma vez desarrumado, muito dificilmente você consegue rearranjar. E esse martelo, eu tomei a ousadia aqui também de fazer uma provocação, de tratar o martelo atual que a gente vai discutir como o Covid-19, que está provocando tudo isso. Então, vai aí a pergunta, Silvio. Quantos serão os próximos 1000 dias? Está contigo o comando? Por favor, compartilhe conosco o que serão os 1000 dias. E se você não falar por que 1000 dias, eu depois vou tentar fazer uma associação dos 1000 dias que são falados muito na vida humana. Por favor, Silvio, está contigo. Roberto, obrigado pelo convite. Lindália, obrigado pela mediação aí, da gente se encontrar virtualmente. É um prazer estar aqui. E, primeiro, por que os 1000 dias? Já que você disse que ia me perguntar de qualquer jeito se eu não falasse. Porque eu trabalho com horizonte de 1000 dias. 1000 dias são 3 anos úteis, né? Se a gente fizer a conta e tirar um mês de cada 1000 dias, de qualquer coisa, carnaval, férias, o que você quiser fazer, sobram cerca de 333 dias por ano. Multiplica por 3, dá exatamente 1000 dias. 1000 dias, para mim, é o tempo em que qualquer coisa ou se realiza ou não se realiza. E ele está fragmentado em subdivisões de 10. Né? 100 dias é o tempo para você fazer um piloto útil de qualquer coisa, uma combinação de conhecimento e estratégia, minimum lovable idea com minimum viable product. Isso, um cluster desse, de como é que a gente viabiliza alguma coisa, é exatamente 100 dias, é 1/10 desses 1000 dias. Os outros 9/10 são para escalar. Então, se não dá para você conceber, se não dá para você visualizar, se não dá para você estruturar uma ideia como estratégia e um eventual produto, serviço derivado dele em 100 dias, é porque você eventualmente, quase nunca vai conseguir escalar isso em 1000 dias, que é o tempo mínimo para a gente fazer com que alguma coisa efetivamente encontre um lugar no mercado. Olhando nesse sentido em particular, né, e a gente olhando para trás desses 1000 dias, tá certo? O que estava acontecendo antes dos 1000 dias que são daqui para frente? Em 50 anos, se a gente arredondar, tem alguma coisa como 15 vezes 1000 dias. 15.000 dias. Só para fazer uma conta redonda. Se alguém quiser botar 20.000, eu aceito também, porque isso pega um pedaço da década de 60. Então, nos últimos 20.000 dias, que dá da década de 60 para cá, a gente tem um fenômeno ao redor das empresas e dos mercados chamado computação e comunicação. As primeiras redes digitais privadas, na década de 70, com a rede do Serpro no Brasil, com a rede dos bancos brasileiros, com a rede Sabre Internacional de Reserva de Passagens, com a rede dos sistemas acadêmicos das universidades para troca de documentos eletrônicos, artigos científicos, você tinha a capacidade de fazer trocas de documentos, não de funções, você não podia usar funções à distância, ali nas redes digitais privadas. Vale a pena a gente dizer que o começo da internet também é na década de 60, a primeira conexão da internet. Na década de 90, essa coisa começa a virar redes digitais abertas com padrões online, HTML, por exemplo, que permitem os primeiros negócios digitais online.
A Amazon é de 1994. Há 25 anos. 25 anos, transformado em 1000 dias, se a gente arredondar, são 10.000 dias. Então tem arredondar no longo, né? Já tinha outras coisas antes, já tinha negócio digital em BBS, mas vamos arredondar para, se você quiser, 20.000 dias. 20.000 dias já tinha comércio eletrônico. Como é que 20.000 dias depois de alguma coisa começar, havia muita gente na implosão dos mercados causada por Covid-19 que não fazia ideia do que era, não fazia ideia de como executar, não fazia ideia do que era SEO, não fazia ideia do que era um lead, não fazia ideia do que era um cliente online, o que era comportamento em rede, o que eram hubs, o que eram processos digitais associados a negócios de varejo que existiam online desde 1994. Na última década, se a gente pegar na última não, né? Quer dizer, a década anterior a essa, que é a última, essa ainda é a década de 2010. Na década de 2000, basicamente até 2010, a gente viu um outro fenômeno nos mercados, que foi a informatização das pessoas. Isso começou ali em 2005, mais ou menos. É diferente de você ter um telefone celular. Um telefone celular é um telefone móvel. Um smartphone é uma plataforma de informatização pessoal conectada que, por acaso, dentro tem um aplicativo chamado telefone, que é totalmente inútil. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O nome nunca devia ter fone envolvido. Mas como a gente, semanticamente, avança muito devagar na humanidade, o nome acabou tendo fone, smartphone. Não é um fone. Eu não conheço muita gente hoje que faz ligações telefônicas. Eu, por exemplo, não atendo. Meu telefone fica permanentemente no silencioso, apesar de eu chamá-lo de telefone. Se você quiser falar comigo, você manda um zap, aí a gente marca uma hora, aí a gente conversa. Não existe essa sincronicidade de você falar com as pessoas na hora que você quer falar, não. Para falar com alguém, você tem que marcar um encontro e dizer por quê. Senão a gente não tem tempo de fazer mais nada com o mundo totalmente conectado. Veja, smartphones, de novo, se a gente for lá para trás, aconteceu há 15 anos. 15 anos foi há 5.000 dias. O que foi que aconteceu em 5.000 dias? O que aconteceu em 5.000 dias é que o site da vasta maioria das empresas, de todos os fragmentos do mercado, do cenário na sociedade, não é responsivo. Certo? Isso significa que você clica no site, eu estou falando do básico informacional, você clica no site e ele termina várias telas do seu smartphone depois. E você tem que puxar para cá, levar para lá, misturar não sei o que lá, para você conseguir ver aquilo que está lá. Nem pensar em fazer uma transação, tá certo? Nesses, vamos dizer, 40 anos, de 1970 a 2010, a gente fundiu num lugar só um ambiente que eu chamo de informaticidade. Informática, que é uma combinação de computação, comunicação e controle, provida de uma forma tão simples como eletricidade, para quem sabe fazer, e consumida de uma forma tão simples como eletricidade, quando ela é provida dessa forma simples. Ou seja, tem um fluxo informacional que chega para mim e para qualquer um de nós, onde a gente intervém, fazendo buscas, publicando tweets, publicando fotos no Insta, fazendo inserções nas redes sociais, fazendo a busca, buscando alguma coisa nas redes sociais e comprando alguma coisa para a qual a gente avalia. Ou seja, tem um fluxo de informação em rede no qual todos nós estamos imersos. Silvio, deixa eu pontuar aqui para o pessoal algo que você falou que me impressionou muito sobre informaticidade, que eu acho que fica bem claro. Esse fluxo todo de informações que você fala, com uma atitude tão simples que ligar um interruptor de luz. Ou seja, você liga o interruptor, você não tem nem ideia do que está por trás, a lâmpada acende. A informaticidade seria todo esse fluxo no simples apertar de um botão e não essa complexidade que a gente vive hoje ainda de saber se conectou à internet, etc. E tal. Desculpe a interrupção, mas eu acho que essa sua pontuação é fantástica para deixar claro. E aí, lembrando só também, você chamou a atenção que isso está chegando à população mais rápido que esgoto. Olha o quanto é forte essa afirmação no momento em que a gente está vivendo essa pandemia. 67% das casas brasileiras estão conectadas à internet. Só 54% tem esgoto, e das 54% que tem esgoto, só 24% é tratado. É isso que a gente fala. E nenhuma política
fala em levar esgoto para todos com seriedade, tem aí o plano de infraestrutura de saneamento, mas internet todo mundo fala. Zero. Então, aí o que foi que aconteceu? Tudo isso que eu falei foi montado nesses últimos, vamos imaginar, 60 anos. Desde os primórdios. 60 anos são 20 mil dias. Aí o que foi que aconteceu nos últimos 100 dias? Nós estamos nessa crise há 3 meses, né? Fevereiro, março e abril. Fevereiro, intensamente na China, que já tinha em janeiro, se espalhando para a Europa, vindo para a América, vindo para o Brasil. Nós estamos há 100 dias. É 1/10 daquela mitológica faixa de 1000 dias, tá certo? Primeira fase. Nos últimos 100 dias, aconteceu um apocalipse digital. Quando a gente olha para os 60 anos, desde 1960, quando informaticidade começou a ser montado, né? 60 anos, 20 mil dias. Nos últimos 100, que é um fragmento muito pequeno desse tempo, aconteceu um apocalipse digital. De repente, o substrato físico para a realização de transações sumiu. Empresas inteiras foram de 100 de faturamento para 0. Mesmo empresas que estavam, de uma certa forma, digitalizadas e não transformadas digitalmente, foram de 100 para 30. Tá certo? Funções inteiras no mercado desapareceram. Desapareceu, por exemplo, a demanda por voos, por hotéis, por convenções, por centro de convenções. Um impacto absolutamente dantesco. E este impacto absolutamente dantesco, e eu estou fazendo um paralelo literalmente com o inferno e seus múltiplos círculos, causou uma reação do mesmo porte, que levou ao seguinte: de repente, as pessoas aprenderam a fazer alguma coisa muito mais complexa do que home office. Home office é eu trabalhar na minha casa com a minha casa resolvida. Work from home, que é o que a gente está fazendo agora, é eu trabalhar na minha casa tendo que fazer tudo. Ou seja, o trabalho veio para casa e a casa veio para mim. Não é a mesma coisa que home office. Essa história, estamos em home office. Não estamos em home office. Nós estamos em work from home. E em que modo, para eu acabar a minha conversa, Lindária falar, em que modo nós estamos? Nós estamos no modo mega gambiarras digitais. Nós estamos aqui nessa plataforma de conversação online, tá certo? Considerando 60 anos de evolução de informática, isso é tão primário que dá pena, tá certo? Isso é just viable. Então, quando a gente olha para o mundo aqui, do nosso ponto de vista, o que é isso que a gente está usando aqui? É um minimum viable product. Porque depois de 60 anos de informática, a gente tem isso que a gente tem na nossa frente aqui agora para fazer uma, aspas, conferência digital com a participação de centenas de pessoas, isso é de um primarismo assustador, certo? O que o apocalipse digital vai causar? Vai causar a evolução dessas plataformas, como causou a dessa plataforma em particular, que nós estamos usando nos últimos 100 dias, numa velocidade, numa performance, numa qualidade, numa adição de funcionalidades absolutamente monumental. Isso é os próximos 1000 dias. Nos próximos 1000 dias, quem não entender que trabalho deveria ser para quem faz manipulação simbólica, óbvio, para quem os meios de produção não estão necessariamente num ponto físico, trabalho tem que ser distribuído, deslocalizado, tem que ser atribuído na forma de problemas, tem que ser cobrado como tal, não tem nada a ver com hora, não tem nada a ver com lugar, não tem nada a ver com chefe, não tem nada a ver com controle. De repente, a gente aprendeu que a sociedade estava em rede. Você, Roberto, eu e a Lindália, que nos encontramos virtualmente o tempo todo, um em São Paulo, outro no Rio, outro em Recife ou em qualquer lugar, como tantos de nós que estão nessa conversa aqui hoje, vimos trabalhando no virtual, em modo virtual, realizando ações reais. O real é o físico combinado com o virtual. O real é digital. Não existe o real e o virtual. Eu acho que essa discussão de digital, analógico, virtual, não virtual, está no momento de acabar. Porque assim, o ser humano continua exatamente muito próximo a esse de 200 mil anos de existência. As demandas nascem de necessidades básicas e a gente começa a fantasiar com termos de comunicação digital, etc. Mas é o que a gente continua fazendo. Informação, comunicação. Então, tudo tem uma base e os estudos que levantaram as teorias de comunicação e informação ainda são muito válidos. Mas no momento que a gente começa a segmentar,
A gente cria o que a medicina criou. Divide o homem em partes, separa o corpo da alma, ainda separa o corpo em partes e não consegue resolver. E quando você falou em deslocalizar e desincronizar, eu lembro o seguinte: em algumas palestras que eu fazia, eu chamava a atenção que a Revolução Industrial sincronizou o mundo, que até então o tempo não tinha muito interesse, era o tempo de acordar e deitar de cada atividade, do agricultor, etc. E todo mundo morava no campo. A indústria trouxe para a cidade. A indústria criou um sistema de educação, que eu vou lhe provocar daqui a pouco de como será, que precisou botar as pessoas em sala de aula para passar técnicas, tecnologia e não conhecimento. Então, você está justamente chamando a atenção no momento de deslocalizar e descentralizar e conseguir manter isso funcionando em rede. É assim, muito interessante esse ponto. Mas vamos lá para a gente entender esses 1000 dias do que virá. Eu já estava dizendo, os próximos 1000 dias serão o prazo de transformação digital de muita gente que é puramente analógico e acabou de descobrir que não consegue mais competir sendo puramente analógico. É o prazo de aceleração da transformação de quem era analógico, começou a se transformar, está em estágios variados do processo e acabou de descobrir que se salvou por causa do digital, combinado com o prazo para quem ainda não pensou em fazer absolutamente nada, que está se preparando para o futuro, para olhar para o futuro e perguntar, nos próximos 100 dias, que MVP, com que estratégia? Não adianta fazer um MVP. Você tem um produto sem ter uma estratégia para qual problema ou quais problemas que ele resolve, ou sem ter mesmo antes uma estratégia para fazer a pergunta, o que eu vou tentar fazer? O que é que eu vou tentar resolver? Como é que eu vou transformar minhas aspirações em capacidades? Pode não ser nem um produto, pode ser um discurso. A mudança que a gente precisa fazer em muitos lugares, como as mudanças que Lindária faz, dependem de você convencer pessoas a mudarem de comportamento. Às vezes você muda a pessoa de comportamento sem ter produto nenhum. É com a tese, é com a hipótese, é com a transformação da hipótese numa filosofia prática de ação. Não é? Nos próximos 1000 dias, todo mundo vai ter que fazer, de uma vez por todas, a sua transformação digital, seja como empresa, seja como instituição, seja como pessoa. Nós vamos ver, por exemplo, uma transformação radical na educação. Por que eu preciso limitar turmas a 60 pessoas se aqui a gente tem centenas? Por que eu preciso me limitar ao espaço físico de uma autorização de uma universidade para funcionar numa certa cidade, se a gente acabou de mostrar que a gente pode fazer isso no mundo inteiro? Não é nem no país. Como é que a gente vai limitar as pessoas a fazerem um curso universitário numa cidade do interior de Pernambuco, se elas podem fazer nos Estados Unidos, no Recife, na Europa, em qualquer lugar? É por causa de um diploma? Durante quanto tempo os diplomas vão resistir? Durante quanto tempo as limitações físicas do espaço geopolítico social vão resistir? Não é nem existir, porque existir elas já não existem mais. É durante quanto tempo elas vão resistir. Tem uma revolução em andamento. Tem uma revolução digital em andamento. E ela foi causada, e aqui eu paro para a Lindária falar, ela foi causada por um apocalipse digital que, de repente, fez com que 60 anos de informaticidade começassem de uma vez para todo mundo, aí sim, sincronizado no tempo. Mas eu vou lhe provocar um pouquinho mais aí nesse tema que eu adoro, que é a educação. Mas eu vou provocar o seguinte: por que eu só posso começar um curso universitário em fevereiro ou em julho? Se eu quiser começar hoje um curso digital, um curso universitário ou uma pós-graduação, por que eu não posso? Quer dizer, também esse sincronismo que o mundo físico trouxe, que não tem sentido no digital. E esse sincronismo que você chamou a atenção. Por exemplo, eu vi um estudo de uma escola na Holanda, em que os alunos escolhem o assunto da semana em um processo ágil, em que eles fazem spins, elegendo o assunto que eles vão estudar em cima dos seus interesses. E aí eu vou fazer a última provocação antes de passar a palavra para a Lindária, daquilo que você chamou de educação just in case e just in time. Fala um pouquinho disso, Silvio. Veja, o sistema educacional de qualquer país, ele é quase sempre o sistema mais conservador e mais ortodoxo daquele país. Sempre.
Porque as pessoas, e especialmente pessoas de muita competência científica e educacional, elas foram treinadas para, e elas aprofundaram seu treinamento, seu conhecimento durante décadas para repetir o passado no presente. A principal preocupação dela não é o futuro, especialmente quando o assunto é comportamento. O fato da gente ver muita inovação que começa a sair do laboratório de pesquisa da universidade não significa que lá o comportamento muda. O que lá está mudando é a tecnologia. Tecnologia não tem necessariamente nada a ver com inovação. O fato de você ter progresso tecnológico não significa que você tem mudança de comportamento. Você pode continuar fazendo tudo exatamente do mesmo jeito. Veja agora a crise onde a gente está. O que está todo mundo pedindo, pelo amor de Deus, inclusive quem não acredita? Uma vacina. Para quê? Para a gente voltar para o estado anterior. Nós vamos voltar ao normal. Se tiver uma vacina, a gente volta ao normal. Quando eu digo para as pessoas, e se a gente tiver que conviver com o vírus? Aí diz, mas isso não vai acontecer. Eu digo, olha, vamos lembrar o seguinte. Tem uma pandemia aí nos acompanhando há 30 anos. 40 quase. 40 quase. Ela se chama HIV. Ela já matou 34 milhões de pessoas. E ela não tem vacina. A gente teve que aprender a conviver com ela. Já foram gastos 40 anos quase de pesquisa, centenas de bilhões de dólares, e HIV não tem vacina. Pode ser, só pode ser, que esse vírus não tenha isso. Então não é capaz de não haver uma inovação tecnológica que nos salva de uma vez por todas desse vírus. É capaz da gente ter que mudar definitiva e radicalmente o nosso comportamento. Se não por causa desse vírus, por causa de algum outro. Esse vírus em particular é de uma classe de 1.700 vírus que estão em hospedeiros animais que nos são desconhecidos. Nós não temos nenhum mapeamento deles. Então pode muito bem ser que a gente tenha que mudar radicalmente o nosso comportamento, porque não haverá uma inovação tecnológica para nos salvar. Mudança de comportamento não é o negócio da universidade. O negócio da universidade é produzir e transmitir conhecimento. Ela não tem um compromisso com mudança de comportamento. Veja que interessante. E isso faz com que, se você sair de uma sala de aula no tempo, em Cambridge, em 1650, o Newton dando aula, e vir para uma sala de aula agora, é a mesma coisa sem Newton. E aquela provocação que eu fiz é justamente o que você chamou a atenção muito fortemente. A educação ainda lhe ensina o just in case. Eu vou lhe ensinar a ferramenta de conhecimentos que você pode um dia precisar. Enquanto que a educação just time que você provoca é justamente o seguinte, eu vou aprender aquilo que eu necessito quando eu precisar. Agora, como transitar de um mundo para o outro, eu vou deixar para o finalzinho, para junto com a Lindália, a gente discutir. Tem uma série de perguntas aqui já para você, mas também eu vou deixar mais para frente. E só vou te lembrar uma coisa. Quando você falou nos 1000 dias, eu lembrei desses 3 anos úteis, esses décimos de tempo para botar um produto, e eu queria lhe confessar uma coisa. Você disse que a gente está trabalhando no MVP. Eu aqui em casa, até então, estava trabalhando no protótipo. Eu agora começo a ter MVP. Mas eu estava num protótipo, ia para um quarto, ia para o outro, conexão de internet. Eu agora tenho um MVP. Eu estava no protótipo puro, totalmente despreparado para trabalhar em casa. Eu já tinha comprado 13 telas antes. Eu estava despreocupado, até porque a cultura que nós tínhamos era de que o presencial facilitava. Você deu sorte. Você deu sorte, não. Você anteviu o futuro. Agora, por outro lado, eu gosto muito de olhar o seguinte, eu acho que tudo na vida, eu como engenheiro, eu vejo tudo na vida cíclico e orgânico. O mundo, de certa forma, se você olhar tudo que é perene, ele é cíclico. E os 1000 dias, quando a gente vai para a vida, são os 1000 dias mais importantes do ser humano. É o dia entre o primeiro dia da gestação até o parto, que dá em torno de 9 meses, 270 dias, e mais 2 anos. É o período que vai do primeiro dia de gestação ao 2 anos de idade da criança, e é considerado pelos pediatras, pelos cientistas, pelos médicos, aquilo que define entre os 20% de genes e 80% de bioma, o que ela, a partir dali, tem de plataforma para ser desenvolvido. Então, tal qual nesse mundo de startup, de empreendedorismo, de inovação,
os 1000 dias na nossa vida são muito importantes. Eu acho que a gente aí está gestacionando realmente um mundo novo. E aí, antes de passar aqui para a Lidália, deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar a minha tela. Eu queria lhe fazer uma provocaçãozinha, Lidália, em cima das suas falas recentes. Você é uma pessoa que é conhecida pelo empreendedorismo, por promover empreendedorismo, por fazer esse papel de catequese, de mudança de pensamento, fazer as pessoas mudarem o mindset. E o Gustavo Caetano postou no LinkedIn dele recentemente esse vídeo que eu espero que dê para ver pelo menos o sentido do que eu quero passar de mensagem. O título que ele botou no post foi Eu Empreendendo. E aí eu realmente vi que esse vídeo significava muito, que a vida do empreendedor é isso, é dar errado e fazer, e continuar e acreditar, e vai dar errado, e vai dar errado, que nenhum plano resiste ao campo de batalha. Então, Lidália, você provocou aí duas questões para a gente discutir, que seria como é que o vírus está impactando, eu até ia brincar, como é que o vírus está infectando as lideranças, o empreendedor e as startups. Sobra papel, ainda vai ter papel para líderes? Qual é esse papel dos líderes? Sobra papel para empreendimento, aqueles novos e mesmo os empreendimentos que têm mais tempo e startups? E qual é essa nova engenharia social? Lidália, está contigo. Meu querido Roberto Franco, depois de meia hora falando, eu só tenho que dizer amém, né? Porque ele é meu guru, meu mestre, é o cara que me ensinou a olhar vários horizontes e achar que ser chamada de maluca é algo normal, sabe? Eu, assim, adoro quando me chamam de maluca, que é sinal que eu estou fazendo alguma coisa que, né, o pessoal não tem no padrão, né? Então, assim, quando eu comecei lá na Globo 2005, imagina, fiquei na Globo 2005 a 2013, 8 anos no Projaquistão. E aí o pessoal falou assim, vamos criar uma área de inovação, de tecnologia. Eu falei, tecnologia você já tem, né? Então, a gente foi trabalhar inovação justamente na transformação de mentes, né? Porque você vê, a gente está há 100 anos da gripe espanhola e o povo não sabe o que fazer com o vírus, né? Não aprendeu nada em 100 anos, não é mesmo? Então, nós temos muito ainda que aprender. Como diz Cora Coralina, feliz daquele que aprende o que ensina. E aí, amigo, eu comecei com 9 pessoas na Globo, ninguém acreditava, inclusive o RH, né? Porque o pessoal falava assim, olha, assine um termo, porque senão o pessoal vai fazer hora extra e a gente vai ser multado, sabe? A preocupação sempre é, né, com a questão assim, como o Silvio falou, home office já é um termo já tão antigo, né? Mas a gente agora está em office sem home, porque, de fato, a gente tem que lavar, passar, cozinhar. E eu já fazia isso tudo, porque isso já era meu normal. Mas, olha, começamos com 9 pessoas, em 6 meses tinha 1.800 pessoas, sem hierarquia, né? Porque para você criar algum sistema ou padrão novo, não interessa se você é presidente ou diretor ou estagiário. Aliás, os estagiários são sempre muito bem-vindos, porque como eles não têm medo, né, eles falam o que ninguém às vezes consegue ver que está na cara. Então, a gente começou com uma pessoa em 6 meses, 1.800, 347 células, não chamava squad, não chamava... 347 células desenvolveram projetos de alto impacto. Desde como acabar com 12 milhões de copos plásticos na empresa, né? Porque se a gente não mudar o mundo, não adianta nada eu ter um celular, né? A gente vai continuar sem saneamento, sem poder mudar a nossa imunidade, porque esse vírus, amigo, atinge o sistema imunológico. Então, o que a gente tinha que fazer era que a comunidade tivesse mais saúde, né? Mais imunidade. Como diz o Nizam Guanais, para que eu tenho tanto perfume francês? Se alguma coisa que me interessa agora é ter lisoforme. Então, a gente vai ter que trabalhar um outro tipo de
condição humana, né? E saúde não é, né, depois dar o remédio lá, né, as cloroquinas da vida. Saúde é você ter um outro tipo de condição de vida, de habitação, de respiração, de tudo. Porque, olha, vou te falar uma coisa. Como o Silvio falou, a gente tem tanta tecnologia aí. Quando eu fui para a NASA em 2010, né, eu estava encantada, porque eu sonhei com isso, eu tinha 5 anos. Com 5 anos eu era pobre, marredeci, que meus pais imigrantes portugueses, e eu queria ser pianista, sem ter piano, queria ser professora, porque eu achava que era o máximo ser Mas agora professora. você tem um piano aí, não sei se você sabe tocar. É mesmo, eu toco. Sabe que foi o que me salvou na vida, que eu fiz engenharia e música, eu fiz 2 faculdades, sabe? Então foi o que me salvou na vida, por isso que eu com 55 anos, eu continuo, meu marido diz que eu vou para a lua e não volto mais, é capaz, sabe? Então, a gente... eu queria ser professora com 15 anos, então eu era professora e sou mestre até hoje, mas mestre e aprendiz, sabe? Mestre e aprendiz é aquele que aprende com o outro, né? Porque eu, na verdade, continuo sem saber nada, né? Parafraseando Sartre, não importa o que você sabe, mas o que você faz com o que você sabe. E depois eu queria ser astronauta. Então eu fui para a NASA, não fui astronauta, mas quando eu fui ter aula com o astronauta lá com o Dan Barry, que era o maior especialista em robótica, eu estava me achando o máximo, sabe? Falei, vou aprender robótica, agora eu vou dominar o mundo. E aí a gente, em 4 horas, tinha que aprender robótica, e as outras 4 horas a gente já tinha que fazer um projeto, um grupo. E a gente, então, como eu tinha filhos, sei o quê, vamos fazer um robô babá, né? Que para mim isso era um problema. Aí, minha filha, depois que a gente foi apresentar, ele falou, e precisa ter robô babá? E a gente precisa ter isso. E se esse robô babá despirocar, sei lá que a culpa vai ser do pai que não fez a manutenção, da loja que vendeu o negócio, de repente, fora da garantia, do quem fabricou, do não sei o quê. A questão era da gente rever para que a gente usa a tecnologia, né? Se é para, de fato, a gente impactar a humanidade, de fazer coisas que facilitem os nossos comportamentos e façam a gente interagir de maneira diferente. Então, o que eu vejo no empreendedorismo, nos startups? A gente criou lá a primeira pré-aceleradora de startups no Brasil, que eu tive a honra de ter Silvio lá falando com eles em 2013, isso já faz tempo. E o pessoal nem acreditava, porque achava que só lá no Vale do Silício é que tinha startup, e a gente pegou meninos da comunidade, né? Um deles, inclusive, foi depois, ganhou o prêmio do MIT como um dos mais inovadores no TR-35, o menino veio da comunidade da Providência. Então, acontece, as startups achavam que ia mudar o mundo, e pode ser. Só que, para mudar o mundo, mais uma vez, né, se você não estiver interagindo com sistemas, com redes, se você não se associar, se você não tiver o tempo todo atento ao que está acontecendo, até as startups vão morrer. Porque as startups, algumas replicaram o modelo padrão de centralização, né? E o mundo tem que estar descentralizado, né? À toa que blockchain aí está sendo visto aí como uma nova apocalipse digital, mas assim, o mundo tem que se criar redes em redes e tem que ser totalmente centralizado. E se morre o presidente, acabou a empresa, é isso? Se o CEO da startup sai, acabou a empresa. Então, antes de mais nada, você tem que trabalhar novos modelos de conexão e captação. O Gustavo Caetano, aí, do Sambatec, ele começou com joguinhos digitais, né? Eu lembro que ele, quando me conheceu, ele falou, ô, Lindália, por que na Globo tem a opção de fita ainda, sabe? A Globo tem tanta tecnologia, aliás, todas as TVs. É porque o motoboy tem que entregar isso todo dia para entrar os comerciais. E aí ele falou assim, epa, tem uma oportunidade aí. Será que a gente não pode transmitir isso direto? Enfim, ele é um captador de oportunidade, por isso que ele continua se reinventando, ele fundou lá a BS Startup. E quando eu criei a área de startups na SET, na Sociedade de Engenharia de TV, falaram que eu era maluca, porque, afinal de contas, né, todas as TVs tinham acesso às maiores tecnologias do mundo. Para que ia precisar de startup? Era só para dar uma chacoalhada, né? É para mostrar que, por exemplo, tinha outros tipos de formas de se comunicar e interagir.
Eu acho que a gente ainda não mudou muito, sabe? Infelizmente, né? Silvio Meira foi apocalíptico quando ele chegou para o diretor-geral de engenharia e falou assim: olha, um dia não vão ter telonas, vão ter telinhas. E o cara falou que preferia estar morto. E aí, quando eu fui chamar Silvio Meira para a Rede Globo, eu fui proibida. Ele era persona não grata. Então, eu estou falando mal da Globo, não. Estou só uma referência, né? Como eu tenho muito carinho pela Globo, porque eu aprendi com pessoas maravilhosas lá. Quer dizer, um dos maiores inovadores era um assistente de iluminação, um cara que só tinha ensino médio. Então, assim, eu aprendi muito com as pessoas, mas a gente vê que as empresas e os presidentes das empresas falavam de transformação digital como se fosse digitalizar sistemas. E não falavam como transformação digital como se fosse mudar comportamentos da sua organização, de criar uma nova cultura, de criar novos tipos, inclusive de lideranças internas, né? Quem diz que a liderança tem que ser hierárquica, né? No Google, o cara pode ser coordenador de um projeto XPTO, mas ele também é responsável por repor o papel higiênico, né? Cada um tem uma atividade paralela, né? Durante aí a organização, porque todos nós somos micro-organismos dentro de macrosistemas. Então, algumas startups estão sofrendo, sim, porque não se prepararam para um momento como esse, outras estão bombando, né? Você vê, a Amazon está contratando 75 mil pessoas, veja bem. Então, as startups que tiveram que aprender a se unir, né? Em vez de estar no ecossistema, né? Elas aprenderam a lição de ecossistema. Então, algumas startups estão se unindo para eu vou te fazer uma provocação agora para te trazer para aquela pergunta que você mesmo fez. O líder. O líder, a gente falava até pouco tempo que ele tinha que ser um visionário, ele tinha que motivar, etc. e tal, mas ainda tinha um líder um pouco de comando e controle, o líder é aquele motivador, etc. e tal. Qual é o papel do líder daqui para frente? O que é que ele tem que fazer? Porque tudo que a gente vê aqui, pelo que a gente discutiu, o mundo teve tempo para se preparar para uma pandemia como dessa. Não, o vídeo do Bill Gates rodou muito dizendo que ele previu a pandemia, mas não só ele. Existem vários estudos que mostravam que a gente estava muito próximo e não se fez nada, não se integrou dados, etc. E tal. E um país exemplo é a Alemanha, e uma das chaves que a Alemanha tem é um sistema de informação e compartilhamento muito forte. Então, qual é o papel desse líder? O papel desse livro é justamente servir, né? Servir mais, assim, ouvir mais, né? Normalmente as próprias equipes têm as respostas, não os líderes, né? De você permitir que, inclusive, esse Open Innovation, que é inovação aberta, que empresa possa compartilhar com empresa, que empresa possa compartilhar com startup, que empresa possa compartilhar com cientista, seja algo de fato verdadeiro, né? Que esses sistemas de proteção não existam mais, porque a gente está se protegendo de quê mesmo? Da concorrência, né? Quem concorre, corre junto. Então, acho que eu tive entrevistando o CEO da Radix, que é uma empresa de tecnologia, ele está com 750 devs em casa, seja no Brasil, em Houston, em qualquer lugar. E ele disse que pela primeira vez conheceu todas as pessoas da empresa de fato, porque tem uma hora que ele faz uma sessão de música, entendeu? Para descompressão, porque nós temos que entender que uma empresa é um micro-organismo, né, dentro de um sistema. Então, nós temos que cuidar. Nós vamos ter que cuidar do psicológico, nós vamos ter que cuidar dessas trocas entre pessoas de maneira diferente. Não é só troca de informação do que a empresa tem ou do que a empresa precisa. A gente vai ter que trocar informação sobre o que nossa sociedade precisa, né? Eu fico impressionada como nesse tempo de Covid, quem está se mobilizando é a sociedade civil e as empresas. Eu não vejo muita gestão pública tendo iniciativas eficazes, né? Não adianta eu importar 33 milhões de respiradores se não tem humano que faça, né? Não tem. A minha irmã é chefe do CTI do Barra do Ar, está com Covid. Ela ficou trabalhando mais 24 horas, não. Acho que ela ficava 48 horas trabalhando sem parar. 50% dos médicos já estão contaminados. E aí faz o quê? Constrói hospital de campanha.
redes sociais. Então, é importante a gente mudar a nossa forma de pensar em educação. Tá? Quando eu estava na Estácio, como diretora de inovação, a gente tinha que criar um dispositivo para 15 mil salas de aula estarem conectadas, etc. Não sei, via data show, etc. Depois que a gente prototipou lá uma gambiarra, lá, criou uma TV inteligente, uma interface, não sei o quê, que era bom, bonito, barato, botamos para produzir, conseguimos dinheiro, chegou na área de compra jurídica, olha, precisa ter três propostas de empresas diferentes. Eu falei, não, foi a gente que criou. Então, assim, a cabeça do ser humano não tinha mudado. Então, assim, na educação, a gente vai ter que mudar totalmente a forma de ensinar, né? Porque não adianta abrir uma plataforma de AD, meu filho. Né? Na PUC, que é PUC, tinha plataforma de AD, nenhum professor usava, nenhum aluno usava, e agora estão batendo cabeça lá, achando que é fazer um vídeo com o professor falando 4 horas seguidas. Acabou a era do GLS, como diz o Tomé, né? Do giz, lousa e saliva. Né? A gente vai criar mecanismos e dinâmicas de aprendizado em que seja baseado em desafios, em project-based learning, para que a gente aprenda em conjunto, né? Por isso que eu criei o Hack in Rio, por isso que agora eu vou ensinar Hackathon para os professores. Então, a gente vai ter que mudar o modo de aprender. Aprender fazendo, aprender interagindo e aprender desenvolvendo soluções para problemas reais da nossa sociedade. Mas o que eu acho que é interessante, Lindália... Então, a empresa não pode pensar só nela. A empresa vai ter que pensar em qual ecossistema ela está inserida, como ela pode também trabalhar junto com a sociedade. E você vê o quanto é válido a afirmação do Silvio de que acabou a era da gambiarra digital. E eu acho que acabou a era de falar de ensino à distância, né? Falar em AD, falar... Eu acho que todo sistema de ensino ele vai ter complexo, ele vai ter que levar conhecimento, dar espaço para o conhecimento ser criado colaborativamente, independente se tem presença física, se não tem, ele vai ter que revolucionar nesse aspecto. Não tem mais sentido dizer é totalmente digital, é totalmente físico. Eu acho que a gente tem que pegar todas as oportunidades, todos os canais, todas as formas e tentar integrar. Eu vou te fazer aqui uma última provocação para a gente poder conversar um pouquinho mais, os três, porque o tempo já está indo. Quando você formou o Hack in Rio, quando você lançou o Hack in Rio, aquela grande crise de empregos no Rio, o pessoal largando o Rio, etc. e tal, e você teve a ideia de fazer o Hack in Rio numa cidade que tinha um passado maravilhoso e que as pessoas pareciam que estavam desistindo ali do Rio de Janeiro. E uma das coisas que você trabalhava naquela época era a chamada tripla hélice de inovação, né? Juntar governos, universidades e empresas para dar conta do recado. Hoje, você já assumiu um discurso que muitos assumiram, muitos estão assumindo, eu acredito. Não basta mais a tripla hélice, nós temos que falar da hélice, da pentahélice. Temos que botar a sociedade civil e temos que colocar também o ambiente. Então, você tocou nesse ponto, eu queria que você falasse rapidamente para a gente começar o debate, qual a solução da gente fazer isso? No Rio é engraçado, né? O Rio continua em crise sempre. Então, assim, é uma coisa que a gente aprendeu a remar, né? Fazer o quê? Mas acabei de ser aprovada pelo MIT RIP, que é o programa que ele chama Regional Entrepreneurship Acceleration Program. É um programa de desenvolvimento de regiões, em que, no fundo, né, não tem nenhum hard science, né? No fundo, essa pentahélice é juntar governo, academia, investidor, empreendedor e empresas. Né? É você caminhar na mesma direção. Se você não estiver remando, não adianta planejamento estratégico individual mais. Se você não estiver remando coletivamente na mesma direção, os teus esforços e o teu dinheiro vai ser em vão. Então, assim, normalmente a academia e as universidades têm pessoas brilhantes, mas que às vezes não ligam a tecla SAP e conversam com as empresas na mesma frequência, né? Às vezes, os startups, de repente, têm também coisas interessantíssimas que podiam resolver problemas reais de empresas e também não conseguem falar a mesma linguagem. Então, a nossa missão vai ser justamente conectar essas 5 pontas de verdade, né? Botando eles, cada um fala a sua linguagem, um padrão. Né? Se você conversar com um cara da área de marketing, tem opção de coisa que você não vai entender do que o cara vai falar.
Se você conversa com a área de jurídico, ele vai falar o juridiquês que você não sabe, não vai entender. Se você fala com o cara de Java, ele vai falar o javanês. Então, a nossa missão vai ser muito de mediação, de você fazer a facilitação e juntar o mindset de cada uma dessas 5 pontas da Pentahélice, criar um planejamento único, né? Na qual os projetos vão estar direcionados, cada um com a sua força, nessa mesma direção. Silvio é percursor disso, porque antes do Porto Digital em Recife, ele ia fazer o Porto Digital no Rio. Ele foi contratado como consultor para isso, sabe? E existia projeto, existia dinheiro, e aí, no final da conta, não saiu. Sabe por quê? Por causa de vaidade, né? Porque começou a discussão política de quem ia botar o nome na placa, quem ia dizer que era o pai da criança. Então, a gente vai ter que trabalhar, né, nesse sentido para desenvolver regiões e criar BIDs, né? Business Industrial Districts, quer dizer, a gente poder, cada um assumir o seu bairro, né, como parte, né, do seu ativo, né? Não existe dinheiro público e dinheiro privado, como diz a Margaret Thatcher. Todo dinheiro é nosso, é a gente que paga. Então, assim, as pessoas não desciam nem na reunião de condomínio, depois queriam reclamar do síndico, sabe? Então, chegou o momento das minorias se associarem e a gente criar mini ecossistemas em cada bairro, mas que não dependam só de gestão pública, dependam de você ter construção de projetos e direcionamento contando com essas 5 pontas: governo, academia, investidor, empreendedor e empresas. Ok, mas vamos lá. Você me deu um gancho aqui bom, que é o seguinte, que eu vou provocar o Silvio. Silvio, nessa questão de home office, nessa questão de trabalho descentralizado, desincronizado e distribuído, como fazer, o que é necessário para que ele se some, para que ele caminhe para resultados? Você está mutado, Silvio. Está sem áudio, Silvinho. Eu tinha tirado meu microfone aqui. A primeira coisa para que isso funcione é, obviamente, a gente ter liberdade com responsabilidade. Esse é o contexto, né? Se não tem liberdade para eu fazer do jeito que eu quero e, obviamente, a combinação disso com responsabilidade de eu fazer o que eu devo, é fazer como eu quero, eventualmente até quando eu quero, mas fazendo o que eu devo. Bom lembrar que do outro lado tem corresponsabilidades e tem clientes. A gente não trabalha no vácuo. Se alguém me deu algum trabalho para eu fazer, é porque alguém espera que isso seja feito de alguma forma, de acordo com um certo conjunto de objetivos, de metas e de métricas da minha performance, dentro de um contexto, normalmente, né? Então, dado isso, liberdade com responsabilidade, sem o que não vai funcionar, a primeira coisa é a gente ter um objetivo claro, tá certo? Um desafio claro, né? Como se fosse uma missão. A gente está aqui para resolver o quê? Aquela história que você pergunta para as empresas, você trabalha para ir para o seu local de trabalho ou para realizar um trabalho que pode ser feito em qualquer lugar, está sendo respondido agora. Tá certo? Em particular, é o seguinte, a gente acorda para quê? A gente acorda para ir para o trampo, onde a gente ganha dinheiro para pagar boletos e, eventualmente, tocar piano, tá certo? Ou a gente trabalha porque a gente se sente imbuído do espírito de uma missão que tem que ser desenrolada, né? Esse é o básico, um desafio claro. O segundo não adianta o desafio claro, vamos mudar o mundo. Isso não é um desafio, nem é claro. Mudar o mundo é vago demais. Mas precisa de objetivos e metas bem definidas. Isso. Se tiver objetivos e metas bem definidos sobre o que é que eu tenho que atingir, tipo, olha, nós vamos montar um negócio aqui de vender smartphones online, porque a nossa loja fechou, e semana que vem a gente vai ter o primeiro protótipo, daqui a 2 semanas a gente vai ter a primeira venda, daqui a 4 semanas a gente vai estar vendendo 10% do que a gente vende na loja física, daqui a 6 semanas a gente vai estar em 30%, daqui a 15 semanas a gente vai discutir se a gente mantém a loja física. Isso, maravilhoso. Isso depende de flexibilidade e estratégia. E depende de flexibilidade e estratégia dentro de um time. Porque você não vai fazer sozinho. E mesmo que seja uma atividade do tipo eu sozinho, você vai ter que conectar com fulano que faz isso, fulano que faz aquilo, fulano. Continua sendo um time ainda mais distribuído e descentralizado. O principal problema não é nem trabalhar, aspas, no time que você poderia chamar de seu, que está distribuído e descentralizado.
é que você, de repente, se você sobreviveu ao apocalipse digital e se você está indo para frente nesses próximos 1000 dias de transição que a gente vai viver agora, você está descobrindo que o time que resolve o seu problema, 90% dele não é seu. Ele precisa de uma articulação mais forte. Ele precisa de uma distribuição ainda mais distribuída, se a gente usar a mesma palavra 2 vezes na mesma sentença. Ele precisa de ainda mais compromisso. Eu preciso dizer para alguém, olha, você vai fazer isso para mim amanhã? E a pessoa vai dizer sim. E amanhã ele vai ter feito mesmo. Não é? Então, essa coisa é o seguinte. Veja, eu acho que a gente está saindo de um cenário que é o seguinte. A gente dependia profundamente de um certo contexto para a realização do trabalho, que a gente podia até chamar de trampo, de emprego. Tá certo? A gente está com a ilusão de que a gente ficou independente disso. Não ficou. A gente ficou ainda mais interdependente. A gente passou a depender de pessoas que a gente nunca imaginou que a gente dependia. E eu acho que, em parte, isso vai continuar assim. É de sair de dependência, não para independência, mas para interdependência. Perfeito. Isso é radical. E, Silvio, uma coisa que eu brinco sempre é o seguinte, que é uma coisa que você vê no dia a dia das empresas de invertidos. Na hora de planejar, na hora de pensar, quanto mais pensamento divergente, mais rico é o conjunto de ideias e mais rico é o plano. Mas na hora de executar... E se você tiver estratégia para transformar divergência em convergência. Se você não tiver, tem outro nome, que é o caos. Para executar, tem que ter convergência. Para executar... Senão você mata um no meio do caminho. Se você, ao planejar com divergência, não definir objetivos muito claros, não definir estratégia muito claramente, a execução é divergente. A execução tem que ser convergente. E mais uma questão que você falou, flexível e adaptável. Porque a gente tem que ser humilde para ver todo o tempo que deu certo e pivotar. Ou seja, é bastante complexo e muda o modelo. Porque o que eu vejo muito no Brasil é que você vai numa reunião, todo mundo concorda com tudo. Você tem um consenso em 10 minutos. Quando você sai da sala, cada um faz o que entendeu, cada um faz aquilo que pensa certo e ainda fala assim, pô, você viu? Não vou fazer desse jeito não, que ideia idiota. Então, está invertido. Fica convergente no planejamento e divergente na ação. Então, meu querido, que a base da liderança é confiança, né? Se você não confia nas pessoas com quem você está lidando, assim, então a sua verdade nunca é absoluta. Então, se todo mundo, quando discute um tema, discute não para provar que é melhor que o outro, mas para, de fato, criar uma missão comum, criar um propósito e metas e resultados nas quais todos vão se beneficiar, não adianta ter reunião. É reunião para agendar outra reunião. A lealdade intelectual. E aí eu vou para uma segunda provocação. Né? Era possível prever, era possível se preparar para essa grande crise. Nós não fizemos. O que é que a gente tem que mudar para estar pronto para as próximas? Que tal tudo? Veja, minha metáfora para isso... Ai, meu Deus do céu. Desculpa, gente, mas é irresistível. É verdade, né? Que tal tudo? Se a gente for manter a nossa metáfora em computação, a gente vem criando um mundo há muito tempo, né? Um mundo extremamente complexo, onde a gente tem hoje a humanidade basicamente interferindo em todos os sistemas globais. Nós estamos falando, por exemplo, shale oil, né? Petróleo por fragmentação, tá certo? Nós estamos falando de você minerar petróleo causando pequenos terremotos. Isso é geoengenharia, né? Então você vai ter, por exemplo, depressão da camada superior da Terra, basicamente, né? De terreno, que vai colapsar, que vai eventualmente colapsar cidades dentro disso. Você tem problemas no mundo inteiro, com grandes cidades à beira d'água que estão minerando toda a água do seu lençol freático e afundando no mar que está na frente delas. Tem capitais de países sendo transferidas para o interior por causa disso nesse momento. Você tem processos de destruição de ambientes naturais. Só para a gente botar um número aqui, Roberto, os modelos matemáticos que a gente tem em função de aparições de vírus aqui e ali, dizem que há 1.700.000 vírus desconhecidos em hospedeiros animais, que estão por aí, nessas florestas que a gente está celeremente derrubando.
Então, a gente não tem um sistema operacional para a humanidade. E os fragmentos desse sistema que a gente tem não tem um antivírus. Tá certo? O que é um antivírus? Não é uma vacina genérica que serve para todos os vírus. É um processo muito mais equilibrado da gente manter a diversidade nesse ambiente que nós estamos destruindo numa velocidade gigantesca. E numa velocidade tão gigantesca que ideias completamente idiotas, como vamos fazer uma colônia em Marte, não fazem o menor sentido. A gente pode não ter tempo de fazer isso. Fazer uma colônia viável em Marte não depende de 1000 dias. Depende talvez de 100 anos. Depende de 100 anos. 100 anos é muito tempo para a gente chegar lá. Talvez a gente precise de 30, de 40, de 50 mil dias para fazer uma colônia viável em Marte, para mandar gente que não vai voltar de lá. Então, enquanto a gente está tratando de ideias completamente imbecis, como minerar asteroides, né, existem startups de mineração de asteroides. Existem. Saibam disso. Caralho, não sabia dessa porra. Vou te falar uma coisa. Essa é uma ideia completamente idiota. Inútil. Qual é o cenário que a gente tem aqui agora? Qual é o cenário que a gente tem aqui agora? Fica todo mundo dizendo, precisamos preservar o planeta. Os humanos são seres muito arrogantes. Nós somos seres muito arrogantes, né? Se a humanidade se acabar, vocês estão achando que o planeta vai se acabar junto? Ele vai continuar aí. Já se acabaram espécies, espécies, espécies. Eu acho, inclusive, se a humanidade se acabar, se o planeta fosse sentiente, ele soltaria fogos, explodiria alguns vulcões para comemorar, por exemplo. Erupções no Vesúvio, nasceria um novo Krakatoa adicional, além do jovem que já há, só para comemorar a nossa extinção. O problema é que os nomes já acontecem, né? O problema é que nós estamos tratando a casa da gente como um monturo, como um lixão. Se a gente continuar fazendo isso, nós vamos ter problemas nós próprios. Nós precisamos equilibrar um sistema operacional ou uma rede operacional da humanidade que tem múltiplos antivírus para crises financeiras. Existem vírus financeiros no sistema financeiro. Existem vírus geoclimáticos no sistema climático. Enquanto a gente está aqui discutindo o que vai acontecer depois do coronavírus, talvez fosse interessante a gente fazer um outro debate, Alberto. O que vai acontecer quando, por exemplo, os 70% da população brasileira, que eu acho, não sei se esse é exatamente o número, que acho que estão morando na beira-mar agora, forem afetados por uma subida do nível do mar até o fim do século, de talvez 3,5 metros na frente da costa brasileira. 3,5 metros a mais de nível do mar na frente da costa brasileira é um prejuízo físico de centenas de trilhões de reais em potencial no longo prazo. Nós estamos falando de dezenas de trilhões de dólares em investimentos que já foram feitos serão perdidos e novos investimentos vão ter que ser feitos mais para dentro ou investimentos terão que ser feitos para fora para conter o avanço do nível do mar. E como dizem os operadores financeiros, o avanço do nível do mar está contratado. Está contratado, nós não vamos fazer nada. Certo. É certo, não tem discussão. É determinístico. Então, tanto quanto esse vírus que existia, há estudos de 2016 de muitos institutos, né, da OMS. Era questão de tempo, era questão de quando, não de si. Era questão de quando. Nós não nos preparamos porque a humanidade gosta de ficar fazendo o que ela estava fazendo. Nós somos conformistas. Tem aí um sistema, a gente está se beneficiando dele e dane-se o futuro. O problema é que não pode ser assim. Nos próximos 100 anos, se a gente mantiver o nível de emissões de carbono que a gente está mantendo agora, existe uma probabilidade real de você ter um aumento do nível do mar de 3 metros ou mais. E, provavelmente, se você tiver esse aumento do nível do mar de 3 metros ou mais, você ligou um processo de aquecimento que, quando for desligado, esse aumento terá sido de dezenas de metros. Eu acho que é desconhecido para todo mundo, mas a Groenlândia sozinha, só a Groenlândia, onde o gelo está em cima da Terra, porque o nosso problema não é derreter o Polo Norte. O gelo do Polo Norte está dentro do mar. A Groenlândia tem gelo em cima da Terra. O derretimento da Groenlândia integral significa um aumento do nível do mar de 5 a 7 metros. O derretimento da Antártica integral significa um aumento do nível do mar de 50 a 70 metros. 50 a 70 metros. Esse tema, inclusive, eu vou querer abordar, se você aceitar, Lindália, no futuro a gente abordar, não só esse, como um ponto que eu sempre chamo a atenção. No momento que a gente vê muito artigo de futurismo, a gente vê aquele futurismo da máquina substituindo o homem, da máquina resolvendo pelo homem, e aí se esquece uma questão da ética
associado ao futurismo. Nós estamos diante de sérias decisões éticas. Tem até um post seu muito interessante que você botou o seguinte: a má notícia é que, por razões erradas, nós estamos politizando a pandemia. Que eu concordo. E concordo também com a boa notícia, é que a pandemia tem que ser politizada, porque ela tem que trazer políticas que atendam... Novas políticas públicas. Então, acho que é uma coisa a discutir. Um outro tema aí que já fazendo merchandising, um outro episódio do webinar, eu vou falar de futuro do trabalho, mas futuro do trabalho olhando o comportamento humano, tentando trazer até um conceito que eu gosto muito do accountability, que é a responsabilidade social para gerar resultados positivos, que foi cunhada pelo João Cordeiro, um autor brasileiro que eu gosto muito, para mostrar o seguinte: ou nós assumimos o papel de resolvermos as coisas, ou se a gente continuar perguntando se a culpa é de quem, a culpa é do presidente, a culpa é do governador, é do prefeito, é do chefe, é do colega, e ninguém faz nada. Então, eu acho que essa questão ética é um assunto que eu provoco vocês dois para, numa próxima conversa sobre o futuro, a gente ver os limites da inovação associados a uma ética de que ela serve a quem. Eu, por questão de tempo, nós já estamos 11 horas, eu quero ir até no máximo até as 11h15, se vocês puderem. Eu queria aqui botar algumas perguntas que vieram. Uma é do Gibote e do Silvio, que pergunta o seguinte: os gestores semi-analfabetos digitais perderam mesmo o bonde da história ou ainda dá tempo? Aí eu provoco aí, peço que vocês sejam rápidos nas respostas para a gente poder explorar outras. Quem começa? Sempre que você ainda não morreu, ainda há tempo. Essa história de que, porque eu não vou mais conseguir, isso é pessimismo. A Ariane Suassuna, para fechar a minha resposta a isso aqui, a Ariane dizia o seguinte: Gênio. O pessimista é um chato. É o caso. Não tem mais tempo para fazer. Por que o pessimista é um chato? Porque ele acredita piamente que está tudo perdido, independente do que ele fizer. Mas o otimista, por outro lado, é um tolo, porque ele acredita que vai tudo dar certo, mesmo que ele não faça nada. O bom mesmo é ser realista e esperançoso, segundo Ariano. O que é que isso significa? Putz, eu não estava vendo isso acontecendo até agora, mas eu morri no processo? Não, minha empresa pode até ter se acabado, mas eu sobrevivi ao processo como ser humano. Se tem uma coisa que seres humanos sabem fazer, é aprender. Muitas vezes eles não querem. Mas se você colocar um conjunto de seres humanos, para fazer qualquer coisa, se for factível, eles eventualmente aprenderão como fazer aquilo. É simples assim. Ótimo. Olha, eu não sei o que ele chama de gestores semidigitais, porque, na verdade, nós todos já estamos digitais, né? E o Brasil, inclusive, é um país que adere facilmente a todas as gadgets que aparecem. Eu lembro que outro dia, quando teve aí Mas isso é como de pessoa física, né, Lindália? Eu acho que ele está falando do problema de pessoa jurídica. Ele não botou Mesmo pessoa jurídica, eu trabalho direto com a comunidade. Eu conheço líderes extremamente digitais na pessoa física que são completamente analógicos na jurídica. Então, existem grandes presidentes de empresas, né, muito conhecidos que não são nem um pouco digitais, vamos dizer assim, nesse critério. E existem líderes de comunidade muito pobres que atuam em 178 comunidades atualmente e que são super ativos em várias ferramentas digitais. E as pessoas estão aprendendo muito rápido, porque, no fundo, tem uma coisa demais, não quer sobrevivência, né? Então, no final das contas, no final do dia, como disse Silvio Meire, não vai ter mais e melhores notas fiscais, não é isso, meu mestre? Então, no final das contas, o cara tem que comer, botar comida em casa. Então, se eu tenho um pequeno negócio, seja ele, né, eu sou uma costureira, eu faço brigadeiro, eu faço sei lá o quê, rapidamente essas empreendedoras viraram digitais. Rapidamente elas aprenderam a criar uma landing page, aprenderam a vender pelo Zap, aprenderam a usar Zoom. E naturalmente, isso é uma questão de sobrevivência. Então, isso vai acontecer, seja queira o cara ou não. Agora, de fato, os líderes de grande empresa, a maioria estão despreparados, porque eles achavam que transformação digital era só mudar o sistema lá de TI. A pergunta dele é muito em cima do analfabeto, né? Que a gente tem que lembrar que a gente está no Brasil ainda uma população desbancarizada com um percentual muito alto, né? E
Você citou aí de gerar mais nota fiscal. Vamos recuperar a citação do Silvio Meira mais uma vez, que eu adoro certas citações do Silvio, muitas das citações do Silvio, em que ele definiu a inovação. Inovação é a criatividade com nota fiscal. E agora, com o coronavírus, é a criatividade com nota fiscal e pagamento da fatura, porque a inadimplência, infelizmente, está crescendo. Bom, o Vinícius Caran e o Pedro Arruda perguntam sobre o futuro do trabalho, que é algo que a gente já falou aqui rapidamente, mas eles perguntam se essa questão do trabalho remoto ela é permanente e, segundo, se ela for permanente, se vai ter que reavaliar a força de trabalho e remuneração. A pessoa é um especialista ou um generalista? Quer dizer, vocês têm alguma visão desse futuro do homework? Olha, sinceramente, assim, se todo mundo está trabalhando em casa, tem várias empresas que 100% da empresa trabalhando em casa, outras que 70% da empresa trabalhando em casa, enfim, tem vários níveis. Você acha que eu vou mobilizar não sei quantos milhões em prédios e etc., se os caras estão trabalhando muito mais e melhor? Então, assim, a mudança de comportamento já aconteceu, fato. A questão é como você faz com que a missão da tua empresa, o propósito da tua empresa, a integração entre essas equipes, esses times, de fato passem a ser algo que mova as pessoas que fazem parte daquela instituição. Quer dizer, qual que vai ser teu propósito para engajar esses times e não fazer com que as pessoas estão trabalhando, inclusive, muito mais, né? Então, a gente vai ter que ter outros tipos de interação, inclusive digitais. Então, entendo que, por exemplo, eu sou dona de restaurante também, mesmo que os restaurantes reabram, né, os deliveries que estão funcionando, mas mesmo que o restaurante reabra, não vai ser o mesmo tipo de comportamento, né? Mesmo que o sistema de turismo reabra, né, os hotéis reabram, não vai ser o mesmo tipo de comportamento. Agora, shopping é uma coisa interessante, sabe por quê? Porque, na verdade, vão se manter os shoppings em que as cidades são muito quentes, porque eles usavam o shopping para ser uma área de lazer, de passeio, né? Então, a gente vai ter que ter cidades reconstruindo áreas comuns, né? Senão, o shopping vai acabar e não vai ser mais um centro de compras. Legal. Silvio? Eu acho que tem um conjunto de mudanças de comportamento, sim, muito significativas. Lindália já mencionou várias. E eu acho que o conjunto de mudanças de comportamento que envolva aglomerações, que vão levar a desaglomerações, o aumento de separação, são muito óbvios. Eu acho que tem, por exemplo, antes dessa nossa conversa aqui, eu estava numa reunião com uma empresa que está cortando, numa certa cidade do Brasil, em 1/3, imediatamente o espaço de escritório, pensando se não deveria cortar pela metade, ou talvez mais. Quem é que precisa efetivamente estar no trabalho físico? Mas isso cria outras demandas. Se você não está no mesmo local de trabalho físico e existe uma demanda de encontros físicos, o que você vai fazer? Então, talvez prédios de escritórios tenham que transformar em lajes de reuniões, onde eu vou fazer um dia por semana, se junta a empresa inteira, maior distanciamento, e a gente tem café da manhã em conjunto, tem discussão de projetos em andamento em conjunto, tem almoço em conjunto. Esse almoço vai ter que ser de uma melhor qualidade do que o bandejão, porque é uma vez por semana. Depois a gente vai para casa em horários faseados, tem mudanças no transporte público, tem uma nova forma de conviver que está mesa de trabalho por uso, você chegou, está livre, usa. Você chegou, está livre uso, mas está desinfetada, está limpa, não é? Exato. Imaginando um cenário sem vacina, a gente pode ter que conviver 5 anos ainda com esse vírus até ele se tornar mais ou menos comum e a gente não ser muito afetado por ele. Ou seja, essa dinâmica, eu acho que a gente tem que se preparar para vê-la sendo construída dinamicamente por nós. Veja, dinâmica sendo construída dinamicamente. Isso implica que haverá meias voltas, haverá vais e vens. Uma parte desse novo normal é muita incerteza. Muita incerteza e mais complexidade. Muita incerteza e mais complexidade. Aquela velha situação. Eu recebo estudos que, na verdade, a gente ainda vai ter ondas de Covid até 2025. Então, gente, a gente vai ter que reconstruir as nossas formas de interagir. Sem dúvida. Lindália, tem aquela grande citação do Einstein que dizia sempre o seguinte: uma vez que a mente se expande, ela nunca volta ao estado original.
As pessoas provaram, né? Você falar em comida crua no Brasil era algo horrível. Na hora que as pessoas provaram comida japonesa, talvez tiveram uma certa repugnância no começo e depois virou a ser tão popular quanto pizza. Então, o trabalho remoto vai permanecer, como ele vai ser, a gente ainda não sabe, mas, por certo, por exemplo, eu conheço vários empresários, vários chefes que tinham horror ao trabalho remoto, achavam que o funcionário ia dormir o tempo todo, que não ia produzir, e que estão encantados com a produtividade do trabalho remoto. Mas eu vou seguir aqui com a outra pergunta para tentar esgotar. O cara é chefe, né? Chefe normalmente não é líder, né? Tá encantado, imagino. Tá encantado, imagino, que agora quer explorar o cara 24 horas por dia. Engraçado pra caralho isso. Mesmo líderes encantadores achavam que o funcionário fora do trabalho não rendia e estão impressionados. Mas vamos lá, o Rafael Silva Araújo pergunta os mercados que foram impactados, né? Vocês falaram alguns aí, shopping center, viagens e tal, e ele pergunta o seguinte: como é que isso deve voltar e se o governo deve investir, deve intervir? Olha, tem uma coisa que, se você olhar para a história, você descobre que é o seguinte: toda vez que o governo protegeu o emprego e o trabalho, ele errou. Isso vale de Roma até aqui, pelo menos. Se você tiver registro histórico, o governo está protegendo o emprego e o trabalho, está errado. Sempre, consistentemente. O que o governo deve fazer? O que o Estado deve fazer com o recurso público, que, como o Lindário já falou, é das pessoas. O Estado deve proteger as pessoas. Porque tem um setor inteiro da economia que vai colapsar para sempre por causa do Covid-19. Problema zero. Quem que trabalha lá? Esse trabalho vai desaparecer, precisamos proteger as pessoas. Há trabalho e demandas em outros lugares para aquelas mesmas pessoas. Vamos reeducar as pessoas, vamos retreinar as pessoas, vamos requalificar, vamos recertificar as pessoas. Seres humanos aprendem e desaprendem. Você é capaz de desaprender qualquer coisa, nem que seja sob pressão, e aprender qualquer coisa, nem que leve muito tempo. Então, tem uma coisa que o governo tem que fazer. Porque não pode ter, não vai poder ter durante muito mais tempo convenções, porque a gente não vai poder aglomerar pessoas. Ou não vai ter convenções porque a gente aprendeu a fazer digital. Aí o que você vai fazer? Você vai manter a empresa de convenções funcionando sem convenções? Porque isso existia antes? Era a mesma coisa de agora a gente ter toda uma operação do Estado Nacional brasileiro, por exemplo, mantendo proporcionalmente, inclusive, o número de cavalos que havia em 1910. Vamos ter os cavalos, porque a gente tinha cavalos, a gente tinha tratadores de cavalos, vendedores de cavalos, mercado de cavalos, e mesmo tendo carro, internet, os cambal, a gente precisa ter cavalos. É óbvio que não tem cavalos, tá certo? Durante um tempo, no entanto, se olhou e disse: não, peraí, esse negócio de carro é muito complicado. Porque uma das coisas que o carro vai fazer é eliminar o mercado de cavalos. Cadê o mercado de cavalos? Existe hoje para hobby e competição e acabou, certo? Então a gente tem que pensar para o futuro historicamente. O importante, acima de tudo, agora, é proteger as pessoas. E agora, as vidas das pessoas, inclusive. O importante é proteger as vidas das pessoas acima de tudo. No médio prazo, está dentro desses nossos 1000 dias, é proteger as pessoas. Teve um mercado inteiro, pouco importa como foi, que entrou em colapso e não vai voltar mais. Prazer, that's life. Agora, as pessoas daqueles mercados, inclusive os empreendedores, inclusive os reguladores, assim por diante, o que é que elas vão fazer dali para frente? Isso precisa de política pública, não é recurso público. Recurso público sem estratégia tem uma chance muito grande de acabar em dinheiro jogado fora. Recurso público com estratégia bem executada é um insumo para o futuro. Velha discussão, não é o quanto se usa do dinheiro público, é como e a qualidade do que se usa. Você está perfeito nesse comentário e eu vou seguir aqui para mais uma pergunta. Sobre as mídias. O maior desafio é mudar a sociedade com tantas mídias sendo difundidas. Muitos dados e poucos conhecimentos realmente necessários. E o Diego San Germano, foi o André Guedes que perguntou, e o Diego San Germano pergunta: o que pode mudar no consumo da TV aberta após isso? Essa tecnologia que chegou abriu portas e vai impactar no consumo das classes mais populares do que de televisão. Eu vou deixar só uma dica aqui para o Diego, tentar recuperar o vídeo do webinar passado, que trabalhou muito em cima do hábito de consumo de mídia, mostrando que cresceu o consumo em todas as mídias, inclusive a TV aberta cresceu e os outros veículos, como o jornal, cresceram. Mas então a pergunta fica:
qual o maior desafio de mudar a sociedade com tantas mídias sendo difundidas e com muitos dados e poucos conhecimentos realmente? Você está falando de dados de fake news? O que você está falando? Eu acredito que ele está perguntando o seguinte: tem muito dado sendo discutido e muito dado que as pessoas não checam a fonte, que aí são as fake news ou não. Tem dados que, quando eu falo em fake news, eu gosto de falar em desinformação. A desinformação não é só a mentira e a fofoca. A desinformação é um dado errado, a informação dada contrária. E eu vou encerrar com essa pergunta, porque o Silvio tem um outro compromisso logo em seguida. Exato. Eu vou fazer essas perguntas, eu vou tentar amarrar estas perguntas e mandar para vocês. Por favor, rapidamente, para a gente poder encerrar e vocês poderem os compromissos. Leiam livros. O WhatsApp não é uma fonte de informação. O seu melhor amigo não é um pesquisador para estar dando opinião sobre tratamentos contra a Covid ou qualquer coisa. Eu não conheço nenhuma pessoa em sã consciência vai se submeter a uma neurocirurgia feita por alguém que tem uma opinião sobre isso. Se você tem alguma coisa na cabeça e ela existe a ponto de você não entregar a sua cabeça para ser operada por qualquer pessoa que tem uma opinião sobre ela, leia coisas longas. Leia livros. Tente entender. E nunca é uma só opinião, né? Mesmo que quando você vai para uma cirurgia, você consulta mais que um médico, né? Tente entender de onde aquilo está vindo. Leia com diversidade. Leia com diversidade. Tente entender qual é o contexto onde alguma informação foi gerada. Se há algum interesse por trás daquilo. Fulano publicou isso. Qual é o interesse dele? Ele é uma pessoa que é idônea para publicar isso? Aquele veículo é idôneo para publicar isso? No sentido de olhar para os múltiplos lados? Por exemplo, existe uma opinião generalizada hoje que a imprensa é contra este governo. Mas o governo anterior também achava isso. E o outro anterior também achava isso. Qual é o papel da imprensa? O governo acha isso. Qual é o papel da imprensa? O papel da imprensa, a serviço da cidadania, é olhar para o poder e crivá-lo contra os seus próprios planos e projetos. Disse que ia fazer isso e não fez. Não é consumir informação, né, Silvio? Você não consome informação. Você tem que criar sua inteligência, seu radar, né? Existe uma imprensa a favor do governo. Ela se chama Empresa Brasileira de Comunicação. Se você quer ler só o que o governo está fazendo sem nenhuma crítica, o governo tem uma imprensa oficial, o diário oficial do relatório das ações de governo, e uma agência de Estado chamada ebc.com, eu acho que é abc.gov.br. Está lá. Se você quer ver o que é que o governo está fazendo na opinião do governo, está lá. Diga-se de passagem, é muito melhor, mas ordem de magnitude melhor, porque é populada por jornalistas que têm um renome a defender, é muito melhor do que qualquer fonte de informação fictícia ou de desinformação estruturada ao redor de opiniões políticas que circula no WhatsApp hoje. A EBC é muito melhor. Lá tem jornalistas. E, Silvio, você chamou a atenção da informação nas fontes de amigos e tudo. E o pior de tudo, a gente acaba tendendo a acreditar mais nos amigos do que em especialistas pela própria formação do cérebro humano. Eu não. Eu não. Mas isso é uma disciplina. Eu tenho uma formação de cientista lá atrás. Se você falar qualquer coisa, eu vou ficar olhando para você. E se for um negócio assim meio fishy, o Roberto pirou. Não, eu vou te falar o seguinte. Nós estamos treinados e educados a isso. E por outro lado, outra coisa que eu chamo a atenção é o seguinte, que é onde eu quero chegar. Mesmo fontes confiáveis, quando a pessoa vai simplesmente em ferramenta de busca, você corre muito risco de estar estreitando a sua lente, porque você vai estar lendo sempre daquelas correntes que lhe agradam mais e formando uma convicção quando às vezes tem uma ambiguidade nesse mundo tão ambíguo. Então, cuidado com as fontes de pesquisa, porque cada vez que você pesquisa, ela vai estreitar mais ainda o mundo para você. Bom, para encerrar, eu queria fazer só uma citação aqui, em cima daquilo que a gente conversou, que é uma citação do Alvin Toffler, que já tem alguns anos, mas ela é brilhante, porque ela diz: o século XXI será daqueles que consigam aprender muito rapidamente, desaprender e aprender de novo. Esse desaprender que ele botou nessa frase, o Silvio e a Lindária falaram, eu acho que é o genial, porque se a gente acha que os conhecimentos que nós temos valem alguma coisa e valorizam, vamos um pouco ao Sócrates do nada sei,
a gente perde a oportunidade de enxergar esse mundo de forma diferente e inovar. Bom, eu queria agradecer muito a vocês dois, agradecer aos que fizeram pergunta e pedir desculpas. Nós vamos tentar responder essas perguntas. Silvio e Lindália, nós vamos mandar para vocês as perguntas, se vocês puderem responder, agradeço. E aí eu passo a palavra aos dois para que façam seus últimos comentários e saiam, porque eu já estou aqui super atrasado com o Silvio. Eu vou passar primeiro. Olha, meu único comentário, Roberto, Silvio, obrigado. Meu único comentário, assim, meus queridos, sejam felizes, tá? A humanidade precisa redescobrir o que é de fato ser feliz. Ser feliz é ajudar o outro, né? Não existe inovação sem colaboração e sem união. Então, cuidem-se. Nós estamos num momento excelente de vida, de buscar se transformar e reaprender. Obrigado pelo convite. Obrigado, Lindália. Obrigado, Lindália. Obrigado, Roberto. Foi um grande prazer estar aqui. Saúde para todo mundo. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Vou convidá-los para os próximos e gostaria de dizer o seguinte: muito obrigado, saúde, cuidado, fiquem em casa, realmente, e sejam cada vez mais curiosos, porque a curiosidade nada mais é do que aprender, reaprender e poder inovar. Então, muito obrigado a todos. Desculpem aqueles que eu não pude responder e responderemos em breve. E obrigado a todo o time da SET que se empenhou para a gente botar esse painel em pé. Muito obrigado a todos e até o próximo. Nós vamos fazer outros webinários.